Eu disse pra vocês há um tempinho atrás que eu ia falar sobre desenhar com ousadia, com coragem, que é uma coisa que falta muito esses dias. Eu tava avaliando os desenhos dos alunos numa segunda-feira e eu acabei falando isso pra um aluno que tava com essa questão e eu lembrei que eu tinha que fazer esse vídeo, cara. E eu acho que é um tema interessante, então fica aqui nesse vídeo, porque eu acho que vai ser interessante pra você. Sério, se você tá achando que seu desenho tá meio travado, meio rígido, eu acho que tomar ciência do que eu vou falar e mostrar aqui, eu acho que vai te ajudar, tá? Vamos lá pro vídeo. Gui, eu sei. Faz tempo que eu não apareço aqui, eu realmente dei esse delay depois da Semana da Perspectiva, eu sei. Mas você também sabe o porquê. Nos aguarde. Então, pessoal, desculpe eu ia falar obrigado, desculpa a demora aí pra aparecer de novo, mano. É que eu tava realmente preparando material novo pra vocês. E eu esqueci porque que eu virei de costas, cara. Então, eu tava preparando material novo pra vocês, e esses materiais novos eles requerem uma certa pesquisa aí, né? Um certo preparo. Mesmo esse vídeo aqui, eu dei uma elaboradinha de apresentar pra vocês, tá? Mas indo direto pro assunto, tá? Gente, tem duas coisas que são muito importantes, eu até anotei aqui pra não esquecer. O que faz o seu desenho às vezes ficar um pouco duro e você evitar essa coisa da ousadia é você ter muitas vezes um pensamento literal no desenho que você tá fazendo e você acabar estando um pouco preso a certos alinhamentos, mas que a própria Gestalt já mostra isso com uma certa tendência. O que implica em... não é um problema unicamente seu, talvez seja uma coisa mais humana do que você pensa. Então, me parece que você ser desenhista consiste exatamente em você romper essas tendências automáticas naturais e exatamente ter aí um controle maior sobre o que você está fazendo, tá? O que eu quero dizer com coragem ou ousadia para desenhar, né? Não é bem isso, cara. Coragem, ousadia, diz exatamente a você conseguir arriscar certos arquétipos prontos, né? Que a própria Gestalt ela define a nossa mente para isso. É verdade, né, Gui? Eu tô falando Gestalt já e o pessoal não sabe o que é Gestalt, né? Gente, aguardem segredos do desenho, tá? Mas por enquanto entendam que existem certos estudos visuais que mostram por que a gente acaba deduzindo um certo padrão ou enxergando certas tendências em formas, objetos, e isso é meio automático. Então, uma série de princípios como alinhamento, aglomeração, proximidade, distância, contraste, a gente automaticamente cria certas relações, assim. Por exemplo, você vê os livros ali alinhados verticalmente, né? Se de repente eu colocar um livro diagonal, você percebe uma relação diferente dele com o outro. Tem umas imagenzinhas aí que eu separei, né, Gui? Põe aí que isso revela um pouquinho do que é esse estudo, né? Porque a gente vê, tenta procurar padrões, proximidade, mas eu vou mostrar isso melhor nos segredos do desenho, porque é longo, tá? Gestalt vai longe, tá? Mas por hora entenda que a gente tem essa tendência de procurar alinhamento nas coisas. E é exatamente quebrar esses alinhamentos, além dos arquétipos, é que vão fazer o seu desenho, né, ter mais expressão que você não está conseguindo. Então vamos lá, né? Pensamento literal, meus amigos. O que eu quero dizer com isso, tá? Se eu pedir para você ou para um iniciante, né, falar assim, ó, meu amigo, desenha aí uma floresta. E o que é uma floresta? São várias árvores. Então, se eu entendo num pensamento literal, até icônico, que uma árvore é isso é uma árvore. Então, uma floresta seria várias árvores. Então, ele vai fazer um monte de arvorezinha uma do lado da outra, assim, ó. Claro que não tão toscamente que nem eu estou fazendo aqui, mas vamos supor que o nosso amigo que vai desenhar uma árvore, ele já tem aí um conhecimento de desenho, sabe fazer uma textura legal, um sombreamento bacana e tal, e ele desenha várias arvorezinhas assim, uma do lado da outra, e fica um resultado mais ou menos parecido com esse que vocês estão vendo aí, ó. O desenho tá feio? De jeito nenhum, ele tá muito bonito, né, cheio de detalhe e tal, vejo, claro, né, tá aí uma floresta, tá aí uma mão de árvore, mas eu me pergunto, né, quanto tempo será que você vai levar para fazer um desenho desse? Cheio de detalhe aí, arvorezinha, e você vai ficar ali praticamente catando milho na folha. Não que seja assim, inútil, ruim, nada disso, mas convenhamos, né? Será que essa é a melhor maneira de você desenhar uma floresta, né? Agora, fala pra mim, o que é mais interessante, na sua opinião, tá? Na sua opinião.
esse desenho que você viu aí da floresta com as árvores uma da outra, ou essa floresta aqui agora? Fala pra mim o que você acha, né? Você pode até gostar mais da primeira ali, que tem várias arvorezinhas uma do lado da outra, né? Pertinho e tal. Mas diga pra mim se essa segunda floresta você não se sente muito mais imerso no ambiente, não parece muito mais uma atmosfera, vamos dizer assim, você não apenas vê um monte de árvores ou troncos que seja, você sente que você tá dentro dessa floresta. Parece que você escuta até o barulho dos galhos se mexendo, das folhas com o vento. Você consegue imaginar até algum ser escondido ali no meio. Parece que você está dentro dessa floresta, né? E o que faz você estar dentro dessa floresta? Primeiro, uma noção de perspectiva, né? Mas também você tem, veja, planos diferentes. Você tem árvores que estão mais na frente, outras que estão no meio, outras que estão mais pro fundo. Então você, além do desenho em si literal, ou seja, das árvores, de várias árvores que compõem uma floresta, você também nesse desenho representa ideias que não estão necessariamente desenhadas, que é exatamente o conceito de imensidão, profundidade, talvez até um pouco do barulho, né? Como eu disse, ele evoca uma certa sensação se você já esteve em um bosque ou em uma floresta. Então, esse desenho, ele sai da literalidade e ele dá a você um pouco mais de... ele evoca mais os seus sentidos. Por isso parece que você é um pouco mais inserido. Eu acho que deu para entender o que eu quero dizer com pensamento literal. Quando você não tem muito domínio do desenho, você tende a ter uma visão meio literal das coisas. Então, o mesmo acontece com quem está aprendendo quadrinhos. Se eu disser para você, faça 2 personagens brigando, e a pessoa não tem muita experiência, ele vai fazer tipo um bonequinho do lado do outro, assim, ó, né? Quase como se ele estivesse brincando com 2 comandos em ação, assim, né? Na mesa, na frente, um lado do outro. Porque é o pensamento mais literal. Tipo, um bonequinho e um outro bonequinho, eles estão brigando. É aí que entra toda a maturidade de você explorar um jogo de câmera. Então, quando eu falo sobre você explorar um jogo de câmera, profundidade, perspectiva, angulação... Então, por exemplo, esse esquema da floresta literal que eu estou mostrando, eu vou agora só esboçar para vocês entenderem o que eu quero dizer com essa coragem para desenhar, tá? Bom... Floresta, um pensamento literal. Então, árvore é a unidade, floresta, a multiplicação de árvores, você vai desenhar um monte de árvorezinha uma do lado da outra. Isso vocês já entenderam. Vai dar maior trabalho, vai ficar ali catando milho e tal, demora pra caramba, ia ser um tremendo de um saco. Onde está a coragem nisso aqui? Coragem tá em você fazer assim, um tronco em primeiro plano. Você pensar em outras árvores, né? Desenhar um troncão bem na frente, um galho, uma raiz saltada ocupando aí quase 1/3 da página. E você vai ver que você utiliza melhor o espaço, te dando até menos trabalho braçal, né? Você colocar depois no segundo plano uma árvore retorcida de um jeito, outra de outro, de repente ali no fundo você arriscar, em vez de um monte de arvorezinha, na sua zona segura de enxergar a árvore como um monte de textura e o tronco bonitinho desenhado com linha, você simplificar por uma grande silhueta, por exemplo. Então, veja, você explora contraste, você com poucos elementos e traços, você já dá a ideia de profundidade, mais a multiplicação das árvores, sem precisar ficar detalhando uma por uma. Você trabalhou com planos, profundidade e no fim você cria até uma composição mais elaborada. Até se você quiser colocar algum animal, algum ser no meio desse esboço, dessa floresta, dá para você imaginar uma composição, né? Até estrategicamente os galhos, a natureza nos permite isso, né? Colocar eles estrategicamente sem parecer estranho, né? Um galho convenientemente apontando para algum lugar. Então são brincadeiras que você pode explorar quando está compondo, e é isso que eu me refiro com coragem. É você sair daquele ícone seguro da árvore, né, e você colocar uma grandona em primeiro plano, simplificar ali no fundo, fazer uma árvore às vezes meio distorcida no meio de várias, tudo, e quando você percebe, você criou uma atmosfera até muito mais interessante no sentido de você ter ali sensações no desenho do que ficar ali fazendo um monte de arvorezinha pequenininha uma do lado da outra, cheio de detalhe. Você ficou ali horas e horas e horas e você vai ver que o resultado parece, sei lá, vários brócolis alinhados na sua frente, assim. Não dá profundidade, nem sensação, nem nada. Muito bem, então aí entra a coragem no sentido de você compor, arriscar, colocar as coisas grandes, menores, né, contrastes. Claro que nem tudo vai ficar bom, mas você arrisca.
coragem, né? Coragem para às vezes não ficar bom, mas você tentou arriscar alguma coisa, né? E o segundo princípio dessa coragem e ousadia está exatamente em você quebrar esse princípio do alinhamento, né? E eu não digo isso unicamente só em formas geométricas, mas você enxergar isso parcialmente. Então, quando você, sei lá, desenha um corpo humano, você pode reparar que quem não tem muita experiência, mas já arriscou fazer um model sheetzinho, ele vai sempre ficar meio preso ao arquétipo do corpo de frente ou o corpo plenamente de lado, que é aquela coisa da frontalidade que eu já expliquei várias vezes para você. Vou fazer uma bundinha saltada aqui. Que eu já expliquei várias vezes para vocês, né? E aí fica aquela coisa estranha. Desenha um personagem sentado. O que a pessoa faz? Ele mantém o arquétipo da figura de frente e vira só as perninhas assim, né? Aí fica aquele desenho super estranho, né? Ninguém senta desse jeito. Mas aí você vai ver um iniciante desenhando, ele faz muito esse negócio aqui, tá? Mas não é só nesse sentido mais fácil que eu tô falando de alinhamento. Eu tô falando até em sentidos mais específicos, né? Por exemplo, na hora de você compor o volume do corpo do seu personagem, de você arriscar ter ali as curvaturas e o movimento do personagem que você quer, tá? Eu vou dar um exemplo muito comum, que é no torso do personagem. Movimentar o torso, tá? Ele é um dos grandes segredos de você ter uma anatomia mais fluida. Muita gente visualiza o torso como se fosse uma peça só. Torso, para quem não sabe, tá? É toda a parte do corpo excluindo cabeça e membros, né? Então pescoço, tórax, abdômen, quadril são as partes do torso. E as pessoas se preocupam muito em movimentar os braços, movimentar as pernas, mas o torso é como se fosse uma prancha constantemente estática. E o torso tem muito movimento aqui no abdômen, no peito, no quadril. A gente gira aqui o torso, né? A gente contrai, a gente estica o peito para frente. A gente expressa muito com essa região. Para quem já leu aquele livro O Corpo Fala, eles até definem essa parte como o leão, né? Ou seja, essa metade de cima aqui, né? O tórax e o quadril como o boi, né? Eles separam em duas partes ali, que é a estabilidade, aqui é a imponência. Aqui em cima seria a águia, mas enfim, né? Mas onde que entra a coragem do que eu tô falando? Agora eu vou desenhar aí para vocês verem um pouquinho do que eu conversei na aula com os alunos e achei legal trazer aqui para vocês. Durante a aula, um aluno ele mandou vários desenhos de anatomia que ele tá aprendendo, tá treinando, e eu disse para ele que os bonecos eles estavam um pouco paralelos demais, né? Por exemplo, o braço, a perna tava meio retificado assim. Não tava linhas paralelas ao ponto de dizer, olha, tá errado porque tá paralelo, mas era uma sutileza nessas curvaturas que eu de novo destaquei essa coisa da coragem, né? Coragem do quê? Cara, coragem de você fazer ali a parte do glúteo, por exemplo, com uma curva bem saltada. De você fazer o tórax com uma curva bem volumosa para frente, a curvatura da perna, explorar ali, né, a curvatura da coxa indo para o joelho, né, a parte externa do joelho que ela é curvada para dentro, fazer o volume da panturrilha, arriscar essas formas curvas. Onde que entra o alinhamento, né, da Gestalt, assim, né? Nós tendemos a sentir-nos mais confortáveis quando as coisas são alinhadas. Então também há um medo de arriscar essas curvaturas e ficar um desenho muito estranho. Então o iniciante também tem esse medo e acaba puxando sempre o desenho para linhas horizontais ou verticais, ou se é, vamos dizer assim, um membro do corpo que ele meio que coloca duas linhas quase paralelas, tenta sempre deixar o mais assim retinho possível. E é exatamente quebrando um pouquinho essa retificação é que você vai dar uma expressividade melhor e até assimilar melhor o volume e profundidade, né, do desenho, né, e também expressão dele. Então eu mostrei em cima do desenho dele, né, olha, você faz mais volume aqui, arrisca mais, faz volumoso, olha esse braço como tá fininho, faz a curvatura ali do deltoide, depois ali encaixando no bíceps e tríceps, a lateral ali, né, o antebraço ali, essa curvatura, vai sem medo, mas não é um cara marombado, você vai ver que não vai ficar marombado. A ideia ainda mais no
no começo, que você está assimilando o corpo humano, é você pegar essas curvaturas. Muitas vezes elas vão ser sutis, mas no desenho dá aquela curvinha um pouquinho a mais, é o que pode dar a diferença. E aí a coragem ela entra em você quebrar, né, esse alinhamento tão sempre retinho, tão sempre horizontal, né, ou vertical ali, e tentar botar uma curva onde geralmente você não colocaria, porque você acha que ele vai ficar meio distorcido. Às vezes pode ficar mesmo, tá? Mas nesse caso aqui era muito importante para esse aluno, e quando eu mostrei por cima do desenho dele, eu não tenho, eu tô fazendo aí uma simulação só para vocês entenderem, ele achou muito interessante e os alunos estavam assistindo a correção também, tá? Ah, para quem não tá entendendo, agora os atendimentos ali dos cursos, eles acontecem ao vivo, tá? Via Zoom, ficou bem melhor. Antes a gente fazia pelo WhatsApp, agora é ao vivo, então todo mundo vê o desenho, né, os apontamentos, eu acho que acaba ficando até uma aula a mais para todo mundo. Uma novidade de 2023 aí dos cursos, né, que eu fiz, e o pessoal tá gostando bem mais, né? Então, assim, coragem para desenhar, pessoal, ousadia é você quebrar esses arquétipos, né, de você quebrar identificar essas tendências, às vezes até um pouco humanas que nós temos, e, poxa, jogar uma curva ali, ou botar uma figura grandona aqui em primeiro plano, assim, em outra lá longe, de repente, em vez de vários negocinhos, pô, e se simplificar com um chapadão, e de repente uma figura branca por cima, de repente chega um resultado bem legal. Para quem me viu desenhando ao vivo, já tem uns meses, né, eu fiz aquela coisa do contraste, às vezes um braço que tá no fundo do personagem, e se chapar ele inteiro de preto? Em vez de ficar ali desenhando todas as dobrinhas de roupa, com letra, chapa aquele braço de preto. Foi ver, ficou até melhor, né? Claro que eu não estou dizendo que você não deva fazer desenho cheio de coisinha. É uma outra técnica também, mas será que essa é sempre a melhor solução? Será que, se você está fazendo de forma consciente, beleza, mas será que às vezes você fica ali detalhando muito um negocinho, na verdade não está escondendo uma coisa que você precisa arriscar ali, que é exatamente essa coragem de às vezes fazer uma composição, uma perspectiva? Então é aí que entra coragem e ousadia para desenhar. Isso que eu quis dizer com ousadia, tá? Não é só no sentido da ideia de você fazer um negócio muito louco, entendeu? Mas é também você ver no desenho que a pessoa, sabe, arrisca, solta o braço ali e sai um pouquinho daquelas formas muito basiquinhas, sabe? Sempre meio muito redondinho, muito alinhadinho, entendeu? Que no meu ponto de vista tá meio moda algumas pessoas desenharem desse jeito, né? Todo mundo quer fazer aquele cartunzinho com a boquinha de tangerina, tá meio na moda isso. Eu entendo que tem a moda, né? Mas tecnicamente falando, você pode fazer isso se for a sua opção consciente, né? Mas você tem que tomar cuidado, às vezes, se essa estética do bonitinho, do alinhadinho, né? Como eu falei ali, essas coisas até humanas não estão sendo, na verdade, um escudo, né? Ou um impeditivo ali, exatamente para você explorar um potencial que você nem sabe que você tem, né? Não é incomum, agora já estou sendo muito crítico artístico, né? Uma solução repetitiva que é esteticamente agradável aos olhos virar uma grande zona de conforto para quem está, né, desenhando já há um tempo, já é um pouquinho mais intermediário, já pega um outro trabalhinho, mas de alguma forma parece que o desenho está meio estático, né? Não sai muito daquilo. Você começa a ver que os trabalhos da pessoa são sempre muito repetitivos, porque tá numa zona muito confortável. E aí que entra essa ousadia, sabe? Ousar, né? Indo um pouquinho mais além, eu acho que acaba também esbarrando em algumas coisas da personalidade, né? Você arriscar, você ser ousado, você saber detalhar, mas sem ficar muito apegado ao acabamento. Querendo ou não, a arte ainda esbarra muito em como a pessoa faz várias coisas e também com a maturidade que ela tem com ela mesma e com esse universo. Então isso que torna a arte muito louca, né? Faz a gente descobrir muito sobre nós mesmos, sobre os problemas que nós estamos passando, e por isso que ela varia tanto, porque tem muito a ver com a época da vida que você está vivendo. Então talvez você seja num momento de descoberta e você vira mais ousado, ou você está num momento meio recluso e sua arte acaba refletindo isso um pouco também. É bem louco, tá? Mas em certa medida eu acho que essa ousadia, pelo menos tecnicamente falando, eu acho que é um desafio para todos nós. E talvez você se tornar um bom desenhista tenha muito a ver exatamente com você sair desse trivial, que todo mundo vai sempre deixar tudo alinhadinho, fazer ali, e você superar isso, explorar de outra forma, é o que vai fazer você chegar em resultados mais surpreendentes,
pra você mesmo, tá? Não pros outros, mas pra você mesmo, porque talvez seja algo que você sente falta. Então é isso que eu quis dizer com coragem, ousadia, né? E aí, você achou interessante isso que eu falei? Essas duas coisinhas pra você romper aí, tá? Gente, esse já é um vídeo um pouquinho mais trabalhado do Sketchcraft, tá? Eu disse pra vocês que eu não vou mais fazer tanto vídeo a toque de caixa. Me falem o que vocês acharam de verdade. Eu trouxe uma abordagem um pouquinho mais pensada, mais, né, estudada, assim. Até dei esses exemplos, demorou um pouquinho mais para eu fazer esse vídeo. Escrevam o que vocês acharam, deixem em comentários se ficou interessante, se achar que é legal indicar para algum amigo, indica aí, né, uma fase nova do canal aqui, que eu não tô fazendo mais de tanta regularidade, mas tô tentando fazer um conteúdo que eu acho que, olha, dá pra gente sair daquele basiquinho do começo, porque já tem muito vídeo falando de início, tá? Vamos tentar trazer umas coisas que levem umas reflexões um pouquinho a mais, umas técnicas um pouquinho mais intermediárias aí. Eu acho que a gente já pode dar esse passo. Escreva aqui de verdade o que vocês acharam, ou não sei se achou muito complicado, meio cabeça demais, meio viagem. Escreve aqui também que eu quero saber o que vocês acharam desse modo aqui, tá? Eu vou ficar um tempinho perguntando porque eu quero mesmo um feedback de vocês, de verdade, ou se não, né, volta do jeito como era antes, enfim, tá, pessoal? Então, isso aí, obrigado aí por assistir os vídeos, não esquece de conferir todos os links na descrição, né, meu site, meus quadrinhos, meus livros, e é isso aí. Manda ver esse desenho. Estamos conversados. Por enquanto.